Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária. Eu sou Francisco Grijó, professor de literatura, escritor, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem interessante, porque de fato ele envolve quase que todos os brasileiros, que é o esporte. Aí você pensa, mas o que esporte tem a ver com literatura? O que basquetebol tem a ver com literatura? O que futebol tem a ver com literatura? Esgrima, boxe, automobilismo, o que isso tem a ver com literatura? Bem, se a gente for analisar em termos mundiais, muitas culturas, muitos países, muitos escritores, muitas línguas unem literatura ao esporte. O Brasil, ele é carente disso aí, se a gente for observar. Existe, claro, como todos sabemos, uma paixão muito grande do brasileiro pelo futebol. Mas o que o futebol entra na literatura? Como é que o futebol habita o universo literário? Dia desses eu reli um conto do Rubem Fonseca, em que ele fala sobre o cuspe do Gerson. Talvez você não saiba quem é Gerson. Se você tiver aí menos de 40 anos, pode ser que você não saiba quem foi um dos maiores armadores do futebol brasileiro em todos os tempos. Foi o camisa 8 na Copa de 1970, era um grande craque no Botafogo, foi um grande craque no São Paulo, foi um grande craque no Flamengo. E Gerson fumava 2 ou 3 cigarros a cada intervalo de jogo. E o mais interessante é que o Rubem Fonseca, ele abordou justamente a translucidez do cuspe do Gerson, mesmo sendo um grande fumante. Isso é o que a literatura faz. O jornalista não vai se preocupar com o cuspe do Gerson. O jornalista quer saber sobre a performance do Gerson. Ele quer saber sobre o estado físico do Gerson. Ele quer falar sobre o que o Gerson faz dentro de campo. Mas o escritor, ele tem outra visão. Ele prefere observar justamente o cuspe do Gerson. O cinema, ele conseguiu absorver melhor o futebol. O cinema brasileiro, ele conseguiu absorver melhor o futebol. Mas a literatura, ela ficou devendo muito. Claro que a gente tem Nelson Rodrigues, que fez grandes crônicas esportivas. João Saldanha fez grandes crônicas esportivas. Existem poemas de Drummond, que são esportivos, que são relativos ao futebol. Existem poemas de João Cabral de Melo Neto, outro grande poeta, que também escreveu sobre futebol, mas não há um grande romance sobre futebol no Brasil. Fiquei sabendo hoje pelo nosso convidado que está aqui hoje e que vai um pouco falar sobre esporte, embora não seja comentarista esportivo, ele é, na verdade, poeta e escritor. Fiquei sabendo por ele que o Chico Sá acabou de lançar um romance sobre futebol. Isso aí eu não conheço, mas é claro, evidentemente, vou querer conhecer, ler e trazer essas informações para quem está nos ouvindo e para quem está nos vendo. Quando eu falo que o esporte, ele poderia ser mais absorvido pela literatura ou pela arte, eu não estou sendo exagerado. O esporte é um elemento cultural no Brasil. Aliás, o esporte é um elemento cultural em qualquer lugar do mundo. Mas existem esportes que são queridos pelo público e existem esportes que, em determinadas situações, são demonizados pelo público. Um desses esportes demonizados é o boxe. E a gente sabe que o boxe, que foi chamado, aliás, é até hoje, chamado de a nobre arte, o boxe, em tese, já que é chamado de a nobre arte, deveria ter uma ligação forte com a arte, inclusive com a arte literária. O cinema absorveu o esporte muito bem, o norte-americano sabe como fazer um filme sobre boxe, mas o Brasil não tem nenhum grande filme sobre boxe, nem nenhum grande livro sobre boxe. Ou não tinha um grande livro sobre boxe. Agora a gente tem. Eu estou aqui, à minha esquerda, está um querido amigo e grande poeta, um poeta cuja carreira eu acompanhei desde que ele começou, um grande poeta e que se aventurou na seara da prosa. Eu tive a felicidade de ler o texto antes de o texto ser publicado, que é esse texto que está aqui na minha mão, cujo título é Encontro Você no 8º Round.
Para quem não sabe, Julio Cortázar, o grande escritor argentino, Joyce Carol Oates, grande escritora, indivíduos como Norman Mailer, que escreveu sobre a grande luta entre Muhammad Ali e George Foreman em Kinshasa, né, no Zaire, hoje Congo, né, na época Zaire. Esses escritores falaram muito sobre boxe. Falaram muito e falaram com um certo lirismo, com literatura de peso dentro de um esporte que hoje está sendo demonizado. Mas e Caê Guimarães, que está aqui do meu lado? Caê Guimarães escreveu este livro aqui. Este livro que, na minha opinião, se bem que é apenas uma opinião, né, é uma obra-prima. Eu apresento a vocês Caê. Primeiramente, eu agradeço a Caê por estar aqui. É uma deferência muito grande, é uma honra muito grande para o Vitrine Literária que Caê esteja. Caê que é meu amigo há muitos anos e que foi o meu primeiro entrevistado no programa que eu tinha e vai ter continuidade, chamado Livro Aberto pelo Instagram. O Caê está aqui para abrilhantar esse trabalho que a gente está fazendo aqui na TV Vitória e no podcast também da TV Vitória. Então, Caê, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E a gente vai começar com uma pergunta. Antes de você começar a falar, antes de você ter a liberdade de falar, vamos começar com a pergunta: por que o boxe? Por que usar um esporte que não é tão difundido e que, num certo sentido, realmente ele foi desprezado pelo brasileiro? Bom, antes de nada, muito obrigado pelo convite, obrigado aos ouvintes do podcast, aos internautas que vão acompanhar também pelo YouTube. O tema sempre me interessou. Na verdade, o pugilismo está na história da minha família. Meu avô materno praticou no Rio de Janeiro durante muito tempo. Meu avô paterno também, uma tia minha veio me dar essa informação, que eu não tinha. Praticou menos, mas também praticou. Meu pai, nos anos 60, praticou jiu-jitsu com a família Fada lá no Rio de Janeiro. Nós somos de lá, eu vim para cá muito criança. Meu irmão é faixa preta de judô. Meu sobrinho vai fazer exame de faixa preta de taekwondo no final do ano. E eu sou faixa marrom de judô, né? Isso. Há muitos anos. Com José de Barros. Com José de Barros. Eu também não tenho. José de Barros, um grande alma, grande figura. Grande homem, né? O homem que trouxe o judô para o Espírito Santo. Eu comecei a praticar pugilismo quando eu tinha mais ou menos 30 anos de idade. Eu estou com 51. Eu vi no pugilismo uma carga dramática e uma carga social muito interessante para a construção de uma narrativa. Como você citou aí, o cinema americano se debruçou muito sobre isso. Alguns filmes alemães também se debruçam sobre isso. Jack London também escreveu sobre boxe, histórias de boxe, né? Isso. Maravilhoso. Eu não vi na literatura brasileira ainda, por mais que tenha pesquisado, um romance ambientado no pugilismo. O livro não é sobre boxe. O boxe é o pano de fundo de uma história humana, como toda obra de arte faz, né? Se debruça e vasculha os abismos da alma humana. Mas essa carga dramática, no meu entendimento, se deve ao fato de ser uma luta violenta, uma luta dura, uma luta que leva o praticante a um limite, né, extenuante, físico e mental. E justamente por isso existe uma carga social também muito interessante, porque invariavelmente pugilistas profissionais são oriundos da periferia, né, das classes menos favorecidas. Pega os grandes campeões mundiais de pugilismo, por exemplo, a maioria negros, ainda que americanos ou ingleses, caribenhos, filipinos, sul-americanos. Só no Brasil nós temos 4, né, campeões mundiais. Então, eu comecei a intuir que havia aí, além disso, além da dramaticidade e dessa questão social, toda a plasticidade, né, que existe no pugilismo. Falei, não, eu vou ambientar essa história no pugilismo. Então, juntou elementos familiares, da minha família, essa é uma família que pratica, né, de forma amadora, mas que já quarta geração, na verdade, com meu sobrinho agora, lutas variadas e tal, mas o pugilismo é a mais literária, ou a mais, talvez a luta, eu não chamo nem de arte marcial, eu chamo de luta, é um esporte de combate, né? A arte marcial tem toda uma questão filosófica e ritualística, então quando alguém brinca e fala, é uma arte marcial, eu falo, não, para mim é um esporte de combate. Acho que há uma diferença. Né? Há uma coisa interessantíssima que o Pancrácio, né? O Pancrácio, ele deu origem ao pugilato, né? Deu origem ao boxe, que é uma coisa lá da Roma Antiga. E os praticantes do Pancrácio, eles diziam o seguinte: o que há de beleza é que é a coisa mais primitiva que existe. É um homem contra um outro homem, e cada um lutando pela própria sobrevivência. Sim. Mas eu quero saber de você o seguinte: o que isso implica na literatura? Porque a literatura é a luta de
um homem contra um texto. Sim. Ninguém nega. É diferente do cinema, que tem uma cadeia produtiva, um monte de gente trabalhando para um bem comum. Sim. Né? Não é como balé, não é como orquestra. A literatura é uma arte solitária. É a briga de um homem contra um texto. Sim. Esse pugilismo simbólico está aí também? Essa literaluta, né? Tá no seu aí, texto tá, isso? claro. O personagem principal, Cristiano Machado Amoroso, o livro é na primeira pessoa, então ele é todo narrado por esse personagem. Ele é um pugilista em fim de carreira. Toda a história se desenrola nas semanas que antecedem o último combate desse pugilista, já numa linha completamente decadente, vendendo resultados. Quer dizer, é uma história que todo mundo já contou, não tem nenhuma novidade nisso. Todo mundo fora daqui, né? No Brasil, como eu disse, não há um livro ambientado nisso aí. A diferença, e a minha abordagem difere talvez de algumas outras, é que esse personagem teve uma outra ocupação antes de se tornar pugilista. Ele era um poeta e ele tentou se tornar um romancista, mas ele, de certa forma, é vencido por esse romance. E por circunstâncias da vida, que se eu contar aqui vai ser um spoiler para os leitores. Claro. Prefiro não contar, porque o livro tem algumas armadilhas e algumas surpresas que só se resolvem nas últimas páginas. Então eu aproveito para fazer uma reflexão sobre o fazer artístico, sobre o lugar do artista e traçar paralelos entre a luta e a escrita. Né? Pugilistas e escritores caminham sobre um fio muito tênue, quase uma navalha. O risco da queda sempre existe. Para um pugilista, no próprio combate. Para um escritor, a possibilidade dele se perder, né, ao longo de um texto. Quantos textos você não abandonou pelo caminho? Quantos textos eu não abandonei pelo caminho? Isso faz parte da vida de um escritor, de um poeta, enfim, né? Tanto um prosador quanto um poeta. Então eu aproveitei para fazer esses mergulhos filosóficos sobre o fazer artístico. Eu acho que há muito disso no livro. Esse, como se diz muito hoje, esse lugar de fala de um artista que, por circunstâncias que eu não vou contar para não estragar, e por uma vingança, enfim, isso aí acho que dá para dizer, sem comprometer, ele acaba condenado a repetir o gesto de subir ao ringue e se defrontar com outro homem no quadrado ali, com regras estabelecidas. Ele larga a literatura, mas a literatura acaba não largando. O interessante é que, eu quero que todas as pessoas saibam, é que é o primeiro romance do Caê, e o Caê, ele obteve um prêmio pelo trabalho dele, evidentemente, né, que é o Prêmio Sesc de Literatura. Ou seja, ele ficou conhecido nacionalmente no seu primeiro romance, que é uma situação ideal para qualquer romancista. Caê tinha uma carreira de prosador, de poeta, uma carreira de jornalista, brilhante por sinal, mas não tinha se aventurado na prosa. E quando ele se aventura, você vai e ganha o Prêmio Sesc de Literatura, que projetou você nacionalmente. Sim. Mas você é um poeta, porque quando as pessoas leem esse livro, eu quero mostrar esse livro mais uma vez para vocês. Caê, diz aí para as pessoas, se elas quiserem adquirir esse livro, onde que elas compram? Bom, o livro saiu pela Editora Record, um dos prêmios, né? Uma das premiações do Prêmio Sesc é a edição pela Editora Record, além de um circuito nacional. Nós fomos também a Portugal no ano passado, na Feira de Óbidos. Eu digo nós, eu e Tônio Caetano, um escritor gaúcho que fez terra nos cabelos, porque o Prêmio Sesc se destina a romancistas e a contistas, que sejam inéditos naquele gênero, né? Naquela forma de fazer literário. Então eu tenho uma carreira já como poeta que começou a primeira publicação em 1997. O Tônio estreou agora como autor publicado, como contista, né? Eu ganhei o prêmio com 50 anos de idade. No ano anterior, o João Gabriel Paulsen, de Juiz de Fora, que ganhou Encontros, tinha 19, sabe? Então o prêmio tem essa heterogeneidade assim, que é muito bacana. Pessoas com experiências distintas na área literária, no fazer literário, mas que naquele gênero eram inéditas, né? Foram 700 inscritos, mais de 700 inscritos naquele ano. Uma peneira muito grande, e isso me deixou muito feliz, enfim. O livro está distribuído em livrarias do Brasil inteiro. Ele também pode ser encontrado no site da Record ou na Amazon. Ótimo. Lamentavelmente, as livrarias estão fechando no país, né? Cada vez há menos livrarias. Mais do que um espaço para vender livros, livrarias são pontos de encontro, são lugares onde as pessoas se reúnem para debater tudo aquilo que os livros propõem enquanto reflexão. Sem dúvida. E, infelizmente, esses espaços têm minguado. Algumas, heroicamente, ainda resistem, né?
mas é possível encontrá-los nas livrarias de rede e tal, que existem aí na Grande Vitória, ou no site da própria Record, ou no site de compras, né? Como a Amazon. Acabei Maravilha, fazendo maravilha. merchandising aqui da Amazon. Quando eu falei sobre esse livro, e quando eu li, eu senti muito o caê poeta. Há momentos de grande lirismo, há momentos de grande metáfora. Você é um poeta. Sim. O poeta observa o mundo de forma fragmentada, enquanto que o prosador observa o mundo de forma linear. Sim. Conseguir contrabalançar isso aí, conseguir balancear isso aí é muito difícil. Eu, por exemplo, não consigo escrever poemas. Já tentei e me frustrei muito porque me tornei um mau poeta. Mas eu consigo fazer prosa. Sim. E de excelente qualidade. A minha pergunta para você é a seguinte: você é um poeta, você trouxe vários livros de poemas. Trouxe alguns. Né? Sim. Inclusive, você tem um livro de poemas que foi traduzido para o catalão. Sim. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Essa aqui é a terceira edição do Por Baixo da Pele Fria, meu primeiro livro. A primeira edição eu não encontrei em casa. Ele foi publicado em 1997 pelo querido Masao Ono, um editor emblemático, né, na história da literatura brasileira. Você tem essa edição. Você também leu os originais? Também li os originais. E eu tive a alegria desse livro ter sido traduzido para o catalão em 2013, pela Joana Castel Saval. Então, Por Baixo da Pele Fria virou Per Sota della Pelle Fredda, pela Courbet Edições, lá da Catalunha, de Girona, e com o suporte, com o apoio de um edital da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, feito para estrangeiros que queiram traduzir brasileiros. Joana viveu um tempo no Brasil, teve contato com a minha poesia, se encantou por ela e depois de alguns anos me procurou, nos tornamos amigos, fui à Catalunha, eu a conheci, somos amigos até hoje, e ela se aventurou por esse processo de tradução que foi super enriquecedor também para mim. E você tem um outro que você trouxe pra gente? Eu trouxe um de crônicas. Durante 7 ou 8 anos, eu publiquei crônicas quinzenais, às vezes semanais, na Gazeta. Então, no jornal A Gazeta, extinto, né? E aí saiu de Quando Minha Rua Tinha Borboletas, um pequeno apanhado de um tempo ali, né? Assim, eu acabei estendendo alguns anos publicando crônicas nesse jornal, mas num dado momento achei que seria interessante reunir as melhores, aquelas que eu julgava melhores. Esse saiu pelo edital de publicação da Secult, que é um edital que tem lançado muita gente boa no Espírito Santo. Aliás, a gente precisa fazer essa ressalva. Muita gente boa escrevendo no Espírito Santo. Mulheres, homens, uma literatura diversa, uma literatura que passa pela periferia, uma literatura que passa por todas as classes sociais, mas a quantidade de bons escritores. Nós tivemos aqui essa semana, eu e Saulo Ribeiro da Cosa, com o Henrique Rodrigues, que é um escritor carioca, e ele também é da área de literatura do Sesc Nacional, e estivemos em Cachoeiro e aqui em Vitória, em 2 lançamentos dele, e ele falou isso publicamente. É impressionante como o Espírito Santo reúne literatura de qualidade, assim, talvez seja uma das características da arte produzida aqui. Esse é um dos motivos do Vitrine Literária existir. Sim. Porque, embora a gente fale sobre literatura contemporânea em nível global, mas a gente fala também sobre a coisa doméstica. Sim, a visibilidade de quem produz. Isso, eu acho que a gente tem que ter esse canal. Sim. Você entrou na seara da prosa, tudo bem. Ok. Mas, como eu disse, você é poeta. Sim. Onde você se sente mais à vontade? Essa é uma pergunta sempre instigante. Comigo aconteceu um processo muito curioso. Comecei na poesia, ensaiava a escrever um romance, cheguei a quase completar não gostei do resultado, botei na gaveta. Então, durante todo esse tempo, quer dizer, do final dos anos 80, quando eu te conheci, quando eu comecei a escrever, até 97, publicação do primeiro livro, foram 3 livros de poesia, uma pequena novela, também lançada pelo Masao Ono, Entalhe Final, então eu já ensaiava me tornar um prosador. Isso acabou se consolidando em 2019, quando eu terminei o Encontro Você no 8º Round e mandei para o Prêmio Sesc, e meu livro venceu o prêmio em 2020. Eu diria que a minha atenção hoje é muito mais voltada para a prosa, muito mais. Não sei porquê, talvez o prêmio tenha motivado, é óbvio, talvez claro que motivou. Isso não quer dizer que eu não sou o poeta, deixei de ser poeta, acho que ninguém deixa de ser, mas todo o meu foco está voltado para a prosa, hoje.
Hoje eu me sinto muito mais um prosador do que um poeta, mas eu não vou deixar de ser um poeta. Embora tenha publicado menos prosa. Exato, embora tenha publicado bem menos. E essa coisa da prosa poética do livro, né, da poesia que existe nesse livro, ela também se justifica justamente por esse pugilista ter sido um poeta antes de se dedicar ao pugilismo. Não fosse esse o cenário em que a história se desenvolve, eu talvez pesasse um pouco menos a mão na prosa poética. Eu acho que ela se justifica a serviço da narrativa. Eu tive essa preocupação. Eu não queria que a prosa poética tivesse ali solta ou tivesse despropositada. Bobagem, né? Você pode fazer prosa poética de alta qualidade sem necessariamente contar a história de um ex-poeta, alguém que abandona a literatura. Mas eu talvez tivesse freado um pouco essa prosa poética. E acaba que esse livro, Enquanto Você no Oitavo Round, eu acho que consegui criar uma textura quase marmorizada, assim. Há períodos muito curtos e uma descrição muito realista de cenário e de situações entremeada por essa prosa poética. Eu tinha na cabeça uma coisa: eu preciso colocar o leitor dentro da sensação de uma luta, seja ela qual for. E toda luta, quando há equilíbrio entre as partes, há uma variação muito grande de ritmo e de intensidade. Você me disse isso na nossa primeira entrevista, e eu fiquei super envaidecido, que é um livro jazzístico, né? Porque ele tem essa variação de ritmo, de intensidade, de melodia. Foi uma percepção minha. Agora, é interessante isso aí. A gente está acabando o nosso papo, mas eu não podia deixar de perguntar o seguinte. Zé Roberto Santos Neves, seu querido, nosso amigo, né? Esteve aqui e bateu um papo comigo. E nós falamos sobre o fato de ser jornalista e ser escritor. Porque o José Roberto, ele é mais um memorialista, ele é um biógrafo. Sim. Ele não precisa de trabalhar a linguagem como a gente precisa. Sim. Ainda que tenha um texto maravilhoso. Sim, sem dúvida alguma. Não, qualidade 10 da dele. Mas não há necessidade Mas a minha pergunta para você é muito direta. Você abandona o caê jornalista absolutamente? Quando escrevo, não. Não. É impossível. É impossível. E como é que você equilibra isso? Eu ainda não sei como. Eu estou tentando descobrir como. Mas eu acho que há muito do jornalista, sim. Assim, talvez algumas lições que o jornalismo me deu, morfologicamente, assim, os períodos curtos, a tentativa de ser objetivo, de ir direto ao assunto, ainda que haja essa prosa poética, claro que, né, cria um outro envolvimento, cria um certo barroquismo e tudo mais. Algumas abordagens críticas que eu faço no livro, né, de coisas que acontecem aqui na nossa cidade, né. O livro é ambientado, a gente esqueceu de dizer isso, ele é ambientado em Vitória. Eu também não podia escrever uma história sobre pugilismo sem aproveitar o nome dessa cidade, Vitória, né? Pugilismo, vitória, empate, derrota. Mas eu uso, sim. Eu não sei te dizer como esse processo acontece em mim. Talvez eu não deixe de ser nunca o jornalista também. Mas não necessariamente não são as técnicas do jornalismo que estão impregnadas aí, como o Mailer fez em A Luta, né? Exatamente. Que é uma prosa poética também, de altíssima voltagem. Jornalismo literário, extremamente poético e filosófico. Ele é um dos elementos, né? Ele é um dos componentes do jornalismo literário. E uma das fontes das quais eu bebi, muito. Bebi muito nele, bebi muito no Fausto Wolff, principalmente o Fausto Wolff de O Acrobata Pede Desculpas e Cai. Maravilha. E em vocês que me antecederam, né? Você, Reinaldo... Vamos colocar junto com o Reinaldo, é maravilhoso. A lista vai longe. Pessoal, olha só, nosso bate-papo infelizmente chegou ao fim. O Vitrine Literária volta na próxima edição com uma grande surpresa. Muito obrigado pela audiência de vocês. Mais uma vez, muito obrigado ao Caê Guimarães, que por muito tempo eu chamei de Caetano, por muito tempo. Né? Mesmo sabendo que não era Caetano, mas chamava de Caetano. Verdade. E agradeço muito a vocês. Até semana que vem. Caê, uma última palavra? Obrigado pelo convite, obrigado a vocês que estão ouvindo o podcast, vocês que, enfim, acompanhando no YouTube. Desejo vida longa ao Vitrine Literária. Maravilha. Acho que é uma iniciativa sensacional. Leiam a literatura produzida aqui no Espírito Santo, vale a pena. Valeu, gente. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima edição. Você ouviu Vitrine Literária.
com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.